Gostaria de convidar os amados a que abram suas Bíblias no Salmo 23. Salmo de número 23. É um salmo muito conhecido, muito lido, muito recitado, principalmente pelos evangélicos. E hoje nós vamos tirar uma reflexão desse salmo, tá bom? Diz assim o texto: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A igreja. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Não sei quantas vezes você já leu ou já recitou estes salmos. Não sei quantas vezes você parou para tirar lições, refletiu em cada versículo, em cada expressão, pensando também em que situação o salmista Davi escreveu esse salmo. Por que que ele diz: o Senhor é meu pastor? Certamente, cada vez que nós lemos um texto, tiramos lições para as nossas vidas. Você ouve uma mensagem, não sei quantas mensagens, quantos sermões vocês já ouviram em cima desse salmo, mas certamente o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Certamente a igreja do Senhor será edificada nesta noite. Foi por isso que o Senhor preparou e nos fez meditar para que nós estivéssemos falando nesse salmo. Não sei quantos, não conheço nenhum de vocês, não sei como é que vive a vida de vocês, nem tampouco da congregação, a vida espiritual, a vida material. Não sei como é que os irmãos vivem, mas certamente Deus sabe. E por isso Ele mandou um recado, mandou esta reflexão, esta palavra nesta noite, que os irmãos com certeza vão ser edificados. Por que eu estou afirmando, irmãos? É porque eu fui plenamente edificado depois que eu estudei, depois que eu debrucei na palavra, certamente eu fui edificado. E eu creio que o Senhor vai fazer isto também em vossas vidas. E eu quero, irmãos, começar dizendo assim: há sempre uma situação na vida de cada um de nós. Todos nós ansiamos em uma vida, em uma posição não de acomodação, mas numa situação de conforto. E você pode perguntar assim: Dias, o que é que você acha que é uma situação de conforto? É você ter o seu emprego, você ter o seu bom salário, você ter condição de manter a sua família, ainda que você ainda não tenha família, mas que você sonha em ter uma família, em dar o de melhor para a sua família. Isso é uma situação de conforto. E eu creio que muitos fazem um investimento em busca dessa situação de conforto. Muitos, quando nós somos casados e temos nossos filhos, aqueles que ainda não têm, mas já começa a planejar a vida conjugal, dizendo assim: não vou fazer, eu estou falando de mim, tá, gente? Não vou fazer como meu pai teve 9 filhos. Meu pai e minha mãe, né? Você há de convir que não foi só meu pai e minha mãe, 9 filhos. E eu passei um tempo dizendo assim, o tempo de adolescente. Adolescente é bom, né? Que a gente sonha muito. E eu dizia assim: eu quero me casar com 18 anos. Quando eu tiver 18 anos, já quero estar casado. E eu quero ter, dentro da minha casa, 10 filhos.
Agora, que é isso? Misericórdia, né? Agora, por que isso? Porque eu queria ser assim, aquele pai jovem que sai e joga bola com os filhos, corre com o filho, vai para a praia, sai nadando, se mistura no meio das crianças e ele é confundido. Hoje não dá mais para confundir com um menino lá no meio dos filhos. Até porque, né? Não vou falar para vocês nada não. Então, mas as marcas estão aí. Mas é o desejo nosso. Hoje, eu já disse, quando a ficha caiu, eu disse, ai meu Deus, não dá para ter 10 filhos não. Um time de futebol, não dá. Mas de repente, eu posso ter um time de futebol de salão. Aí disse, depois que eu refleti e vi a situação, como é que é a vida, eu disse, também não dá para ter um time de futebol de salão. Sabe com quantos filhos? Eu fui me realizar com 3. Com 3. Mas eu me sinto muito feliz. E eles estão aí. O Diego, que andou aí com a gente um tempo, ele sabe disso. Que eu me jogava no meio deles ali. Eu jogava bola. Eu nadava com eles. Eu não sei. Eu pegava picula, pega esponde, pega aquele negócio de criança. Eu me meto no meio deles. Quando eu estou no meio dos jovens, eu me torno um jovem. Se eu me envolver com as crianças, eu me torno uma criança. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Contudo, irmão, não vamos perder o foco. Quando a ficha caiu, eu vi que eu só teria a condição de, no máximo, 2 filhos. 2 filhos. Aí o primeiro foi parto cesariano, o segundo parto cesariano. O primeiro foi um parto assim meio complicado, uma gestação assim um pouco complicada. E no terceiro, aí, no segundo, aí fez lá o parto cesariano, como foi pego assim de surpresa, estava tudo programado para ter normal, e foi cesariano. Então não pôde fazer nada. Vamos ligar? Não vamos ter mais filhos, vamos parar nos 2. Aí, e como é que faz? Eu disse, vamos providenciar uma cirurgia para fazer a ligadura. Aí disse, mas é meio estranho. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais um. Esse um, de repente, é a menina, que tanto a gente sonha, a menina. Vamos tentar? Vamos. E no final dessa menina, se Deus abençoar e nos conceder uma menina, aí a gente trabalha para fazer a ligadura, a gente fica com os 3 filhos. Mas não deu jeito não. Foi mais um menino. Foi mais um menino. Para a minha alegria de querer 10 filhos, que eu não estava especificando se era 10 meninos. Eu falando de um time de futebol, mas não implica que tem que ser 10 filhos homens. Porque eu ia colocar as meninas para a gente brincar de futebol em família. Eu ia fazer um jeito, ia dar um jeito. Como eu faço com minhas sobrinhas, como eu faço com meus netos, agora os netos. Eu me jogo no chão, a minha neta joga bola com a gente. Eu sei que é uma coisa, a gente faz a festa. Não precisa nem muitos convidados, não. Só dentro de casa a gente já faz uma festa. Mas eu estou dizendo tudo isso, irmãos, é para dizer o que é uma situação de conforto. É você estar bem. É você ter saúde. É você estar tranquilamente dizendo assim, eu tenho o meu sustento, eu tenho a saúde, eu tenho uma esposa, uma mulher maravilhosa, eu tenho uns filhos maravilhosos, hoje cada um deles cuidando de suas vidas, já todos casados, né? Não precisa ficar pensando nada, não, que todos já estão casados, né? E então, queridos, uma situação de conforto é esta aí. Eu creio que seja uma... Quando a gente investe em busca do de melhor, não somente para nós, mas também para com todos aqueles que nos acompanham, aqueles que vivem debaixo do nosso teto. A gente quer o de melhor para eles. E, portanto, a gente busca fazer um investimento para que essa coisa aconteça. Normalmente, não é assim que acontece. A gente trabalha, a gente luta, investe, e depois a gente observa que alguma coisa deu errado. Porque de vez em quando a gente não está naquela situação de conforto. Muitas vezes a gente passa mais tempo numa situação mais difícil do que na situação de conforto. Porque a situação de conforto é quando sobra um pouquinho e a gente vai fazer um tour, sai com a família, vai fazer gozar umas férias,
viajando num lugar mais distante para, não sei, convívio familiar. É gostoso, situação de conforto, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Às vezes a gente programa ir para um hotel fazenda, lá no estado, lá não sei onde. Aí quando você põe na ponta do lápis, quando vai chegando próximo, que você pega o telefone, ei, quanto é a diária? Ixi, eu programei para 3 dias, 5 dias. Não dá para 5 dias. E 3 dias, aí o rapaz faz lá a conta e diz, fica no valor de X. Aí você olha, a gasolina, a ida, a volta, a manutenção, não dá para 3 dias não, vamos ficar somente um final de semana, sábado e domingo. Normalmente a coisa também, mesmo numa situação de conforto, a gente não consegue preencher 100% daquilo que a gente gostaria. Até no início você tem uma programação, um planejamento, mas na hora de pôr em prática, normalmente a gente sai picotando uma porção de itens, porque a condição não é o suficiente. Aí a gente sai, a gente chama isso aí de descer ao vale. Descer ao vale. Nós lemos, os irmãos leram conosco, e diz o quê? No versículo 4, ainda que eu ande no vale, ainda que eu ande no vale. É sobre esse vale que nós vamos estar falando nesta noite. Nem sempre nós estamos numa situação ou numa área de conforto, de pleno conforto. Muitas das vezes nós descemos ao vale. Agora, por que nós descemos ao vale? Cabe aqui uma explicação por algumas razões que levam o homem a descer ao vale. E a primeira razão que a gente pode dizer são as nossas ações. Muitas das vezes, irmãos, a gente coloca tudo para o diabo. Muitas vezes a gente diz que tudo culpado é o diabo. Ele tem uma grande parcela de culpa de tudo isso aí. Mais culpado, que bem falou o irmão aqui, é porque muitas vezes nós não nos rendemos, não nos achegamos ao Senhor, porque ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes as coisas não são acrescentadas, porque nós não procuramos servir ao Senhor como Ele requer de cada um de nós. Às vezes a gente quer servir ao Senhor à nossa moda. E a nossa moda não agrada, não satisfaz ao que o Senhor requer de cada um de nós, dos seus filhos. Não foi para isso que Ele nos chamou, não foi para isso que Ele nos separou, para a gente viver uma vida dizendo que está servindo a Ele, mas a nossa moda. E de repente a maneira que nós queremos servir ao Senhor não é como Ele quer se agradar de cada um de nós. E muitas das vezes as nossas ações nos levam ao vale. Investiu mal, não vai receber aquilo que você esperava, aquilo que você sonhava. Empregou mal, o resultado também vai ser ruim, vai ser péssimo, porque está empregando, está trabalhando errado. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós priorizamos outras coisas, menos o reino de Deus. Eu ouvi o pastor falando lá na igreja a respeito de uma criatura, não de uma criatura, mas de alguns irmãos. Porque eu vou, porque eu preciso, ore por mim, ore pela minha vida. Vou fazer o vestibular, vou para a faculdade, tá bom. Aí a igreja começa a orar, tua filha, Senhor, olha com teu olhar de misericórdia e dá sabedoria, abre a mente para que ela faça tudo quanto ela estudou, ela se preparou. É o teu filho, é a tua filha. Aí Deus abençoa. Pastor, a igreja, obrigado pela oração. Olha, fui lá e bati, estou aprovado. E o que eu fiz a prova para a área tal e Deus me concedeu cursar naquela área tal. Amém. Glória a Deus por isso. Aí você procura aquele irmão, procura aquela irmã. Não está mais na igreja? Está sim. Ela não vem para a igreja, por quê? Os estudos, os trabalhos, as amizades, as atividades são tantas que elas esquecem, as pessoas esquecem que elas também são servas do Senhor. E que elas deveriam também priorizar o reino de Deus. Porque é o reino de Deus que deve estar indo à faculdade. Às vezes a pessoa sai da igreja, vai para a faculdade, a igreja fica lá. O templo continua lá.
Às vezes a pessoa tem até vergonha de dizer quem ela é. Até por conta do comportamento. Aquele trabalho, aquela reunião, aquelas reuniões, como bem falou aqui o irmão, e eu estava refletindo, vou repetir tudo. Aquelas reuniões que saem aquelas piadas indecentes, aquelas piadas pesadas, e a gente chega lá e ri junto com todos. Será se Deus está aprovando? Cadê aquele crente que prioriza o reino de Deus? Ele começa a dar um péssimo testemunho. As bênçãos do Senhor não vão ser derramadas sobre a vida daquela pessoa, porque ela está se acomodando, ela está satisfazendo a vontade do mundo. E procura a pessoa da igreja, ela não está na igreja. Não tem tempo mais para o Senhor. Não tem tempo mais para congregar. E daqui a pouco, quando a gente vai deixando de congregar, vai se esfriando, vai perdendo aquele calor de quem está congregado, aquele calor de estar participando, de adorando ao Senhor. Olha que maravilha o culto hoje desta noite. Olha como é bom a gente cantar hinos, louvar ao Senhor. Eu vi alegria estampado no Assembleia dos Irmãos. É bom, é isso que Deus se agrada. Quando a gente vem com alegria para adorar ao Senhor. Mas se tivesse aqui alguém que fosse desse tipo, dessa linha, que pediu oração, foi para a faculdade, mas esqueceu de priorizar também o reino de Deus, certamente não estaria ou não estaria participando desse momento tão gostoso, desta comunhão tão gostosa, de a gente estar com os irmãos, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas, irmãos, está numa situação de conforto, e a outra é estar numa situação no vale. Situação de conforto e andar no vale. Muitas vezes nós buscamos descer ao vale. Nós buscamos descer ao vale. Aí o pastor Edgar diz assim: Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Sabe por quê? Porque ele não faz a pessoa tirar um bocado de nota baixa, um bocado de zero, ser reprovado na unidade, ser reprovado no semestre, é assim que se chama, né? É porque eu nunca fui acadêmico não, sabe? Aí eu não sei nem o dizer, mas mais ou menos eu sei porque os filhos passaram isso aí. Aí chega no semestre, aí ele não consegue atingir os pontos. Aí ele fica impedido de se matricular no semestre seguinte por estar devendo algumas matérias. Não é isso mesmo? Eu estou vendo que tem muitos universitários aqui, né? Amém por isso. Então, queridos, andar no vale. Muitas vezes a gente mesmo busca o acesso para descer ao vale com as nossas atitudes. Mas tem uma outra razão, ou uma outra situação que nós somos conduzidos ao vale. Às vezes, não é nada disso. Às vezes nós temos priorizado o reino de Deus. Às vezes nós temos andado de conformidade com a vontade de Deus. Mas nos encontramos descendo ao vale. Por razões de outrem. Às vezes as pessoas nos empurram lá para o vale. Você não fez nada, mas tem os inimigos que você não chamou, você não pediu, mas influências externas nos faz descer ao vale. E a gente precisa ter esta sensibilidade de quando é que nós estamos agradando a Deus, para que Deus também nos mostre os inimigos quando eles estão se aproximando, para nós termos o cuidado e nos precaver contra esses inimigos, porque os inimigos também nos empurram lá para o vale. Conta-se que um certo irmão, servo do Senhor, no seu serviço, seu setor de trabalho, estou falando de um assunto bem recente, mas se a gente quiser, a gente pode ir para um assunto bem bíblico, é o assunto de Daniel. Daniel foi jogado, ele desceu ao vale, não porque ele tivesse sido negligente, não que ele tivesse negligenciado, ou deixasse de priorizar o reino de Deus,
Mas os invejosos fizeram com que Daniel descesse ao vale. Mas voltando, esse cidadão, servo do Senhor, trabalhando numa determinada empresa, e lá na empresa, alguém disse assim, ó, olha, aqui funciona assim, o seu salário é este, mas aqui você vai fazer o papel de subgerente, subchefia, um negócio assim parecido. E ele tinha que vestir a roupa da empresa. Ele tinha que vestir a camisa da empresa. E quando a empresa não podia atender às necessidades dos clientes, ela dizia, olha, você tem que falar isso assim, você tem que dizer que, você tem que falar assim, tem que tal. E o rapaz chegou e disse assim, ó, eu não posso fazer isso. Lembra de José do Egito? Eu não posso, porque eu não vou negar o meu Deus. Não vou negar a confiança do meu chefe, Faraó. Não vou negar. Eu vou fazer a vontade de Deus. É para mentir, isso é mentira. Eu não minto. Eu não tenho facilidade de praticar a mentira, pois eu sou um servo do Senhor. Sabe o que aconteceu? Os inimigos, aqueles que andam querendo aquele cargo da chefia, aí começou a ir minando. Foi minando. Daqui a pouco o rapaz recebeu o aviso, né? De que ele iria cumprir somente o período, depois estaria sendo despedido da empresa. Mas ele glorificou ao Senhor. Pensa que ele foi castigado, ele saiu daquela empresa e logo uma outra empresa o contratou. Uma das empresas que trabalhava, que comprava o serviço daquela empresa, chamou para ele gerenciar. Não era subgerente, não era subchefia, mas ele gerenciar. Por quê? Alguém disse que ele saiu da empresa porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro. Abriu mão de fazer coisas erradas para agradar a Deus. Então, esse irmão desceu ao vale, mas logo ele foi retirado do vale. Glória a Deus por isso. Quando nós priorizamos o reino de Deus, ainda que alguém nos faça descer ao vale, mas o Senhor, Ele nos faz levantar, sair daquela situação do vale. E em terceiro lugar, a primeira é o homem próprio. Ele busca o caminho para descer ao vale, com as suas erratas. A outra são os inimigos, que se levantam contra nós, ou contra o povo de Deus. Mas tem uma outra. Essa aí os irmãos vão ficar agora abismados. E às vezes é Deus que nos faz descer ao vale. Não foi o diabo, não fui eu, não foram os inimigos, mas o próprio Deus. E vocês querem ver porque Deus, às vezes, Ele nos faz descer ao vale? Porque Deus, Ele quer ter comunhão conosco. Aleluia. Deus, Ele quer ter comunhão com a sua igreja, com o seu povo. E muitas das vezes, irmãos, com as nossas atividades, nós não damos tempo para Deus. As nossas atividades, o nosso ativismo é tamanho que nós não temos mais tempo de dobrar o joelho, de passar alguns minutos, algumas horas orando em comunhão com o Senhor. Já não temos mais tempo de abrir a palavra e ler a palavra e meditar na palavra, porque temos uma programação, temos uma atividade e outras. E deixamos. E Deus, Ele sente falta de você, meu irmão. Deus sente falta de você, minha irmã. Deus sente falta da igreja que deixa de buscar esse momento de comunhão com Ele. E muitas vezes Ele permite que esse irmão, que esta igreja ou aquela igreja que não tem mais esse momento, desça ao vale. Para quando chegar lá no vale, ele reconhecer que está no vale e buscar uma nova situação de vida. Eu espero que os irmãos não tenham se alarmado, mas acontece.
Deus deixa, Ele permite, Ele faz a gente descer ao vale para poder, lá do vale, a gente valorizar e buscar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Muitas das vezes, na situação de conforto, a gente sabe que Deus é Deus. Mas a gente sabe que Deus é Deus porque está escrito. Muitas vezes nós não sabemos que Deus é Deus pela comunhão, pelo convívio que nós temos com Ele. Porque muitas vezes, irmãos, nós não falamos mais com Deus. Às vezes nós falamos com Deus, mas Deus não fala conosco. Nós falamos com Deus, mas não paramos para ouvir a resposta de Deus àquela nossa questão, aquele nosso questionamento. Por quê? Porque estamos numa situação de conforto. Mas quando nós estamos numa situação lá no vale, muitas vezes nós nos ajoelhamos, nós vamos ao pó, e lá nós ficamos aquele tempo todo, porque precisamos e carecemos da resposta de Deus. E muitas vezes, irmãos, precisamos, Deus nos permite descer, porque Ele quer a gente mais próximo dEle. É aqui onde o salmista, ele mostra algumas razões, quando ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É bom quando a gente diz assim, eu estou numa situação de conforto, porque o Senhor é fiel, Deus é fiel, Ele está comigo, portanto, nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa. A gente abrir a boca e dizer, o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. É bom a gente expressar por palavras e também ter isso na prática. Saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E se você estiver no vale, como seria você descer ao vale? Como seria essa situação? Porque o mesmo Deus que está lá naquela situação de conforto é o mesmo Deus que está lá no vale. Olha o que o salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu ande, ainda que eu seja conduzido, mesmo assim, o Senhor está comigo. Aleluia. Essas são as razões. Mas o entendimento que eu quero passar para a igreja é que o vale, que nós estamos nos referindo, que o salmista está dizendo, não é um lugar de estadia, não é um lugar de final, não é um lugar de morada. O vale é caminho, é lugar de passagem. Quando a gente estuda a história geral, ou quando a gente estuda a história do cristianismo, nós observamos onde é que ficava Jerusalém, onde é que ficava Jericó, onde é que ficava Samaria, muitas outras cidades, Roma, mas é tudo cheio de altos e baixos, muitas montanhas. Aqueles cristãos, eles penavam, eles sofriam, porque não tinha metrô, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha carro, né? Era o animal, ou então canela. Mas eles andavam, eles faziam aquelas viagens, aqueles percursos. Horas ele andava no vale, horas ele andava no monte, nos montes. É bom a gente entender que a viagem, a nossa caminhada, não é uma caminhada estabilizada. Muitas vezes a gente desce, mas depois a gente sobe. Sobe, desce, desce, sobe. O que a gente não pode é esquecer que Deus está conosco, tanto na situação de conforto, quanto na situação lá no vale. Ele está conosco. É por isso que o salmista diz assim, ó, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Aleluia. Nós poderíamos dizer, eu estou numa situação de conforto. Amém, glória a Deus. Não, eu estou passando por uma dificuldade. Glória a Deus, porque na dificuldade que eu estou passando, eu não estou só. Eu estou no vale, mas eu estou na companhia do Senhor, e o Senhor não vai me deixar muito tempo no vale. Ele vai me tirar do vale para voltar para a minha situação de conforto. Aleluia. Então, querido, o objetivo de a gente trazer esta mensagem que o Senhor nos mandou, nos autorizou, falar a respeito de andar no vale. O objetivo é fazer com que a gente entenda que o Senhor ele está presente em todo o tempo, que o Senhor tem o controle de tudo e de todos, em todo o tempo também. Se nós observarmos, meus amados irmãos,
o que o apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós descermos no vale, não vamos achar que estamos sós, porque o Senhor está conosco. Todas as coisas cooperam. Eu disse ao vale: Deus tem algo para me conduzir, para me deixar andar no vale. Não sei quanto tempo eu vou caminhar no vale, mas eu sei que o tempo que eu passar pelo vale, eu não vou estar só, porque o Senhor está comigo. Mas outra coisa, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus não permite tentação que nós não possamos suportá-las. Deus não permite tentação. Não, irmão, eu estou aqui, não tem jeito, não tenho força para sair desse lugar. Deus me jogou aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vai morrer. Vai morrer. Porque o vale não é lugar para ficar. E quando a gente perde a sensibilidade que não estamos sós no vale, logo nós vamos entender, ou vamos buscar o entendimento, porque nós fomos conduzidos ao vale, porque nós estamos caminhando no vale, porque está demorando a nossa caminhada no vale. Esse vale, meus amados irmãos, pode ser um problema seu, pode ser um problema na família, pode ser um problema de justiça, pode ser um problema da igreja, que a igreja esteja vivendo. É o vale, mas esse vale não vai ser para sempre. Esse vale vai passar. Esse vale vai passar. Porque tu estás comigo, Deus. Tu estás comigo. Descemos do vale. A questão está lá no tribunal. Mas o sumo juiz, é ele que tem a última sentença. A resposta final é dele. Não adianta ficar temendo ao que o homem possa julgar, porque o nosso sumo advogado é o Senhor, e Ele vai fazer a nossa defesa, vai dar para cada um de nós aquilo que é melhor para nós. Ele não vai dar coisas ruins para nós. Então, vamos ter essa sensibilidade, que ainda que estejamos no vale, mas o Senhor está conosco. Então, meus amados irmãos, isso é para quem está no vale. Se tiver alguém aqui que acha que nunca passou pelo vale, ou que nunca vai andar, nunca vai passar por um vale, então essa palavra não vai trazer nenhum sentido para você. Mas se você acha que andou pelo vale, vai ainda entrar no vale, ou haja uma possibilidade de andar pelo vale, olha o que o Senhor nos diz através do salmista: Deus está contigo. Você não está no vale, Deus está contigo. Você está no vale, Deus está contigo também. Está faltando alguma coisa? Deus está contigo. A descida pode falar. A descida é uma maneira de poder falar com Deus, ter uma maneira de falar conosco. Que Ele está no controle. Da mesma forma que Ele está no tempo bom, Ele está também no tempo lá no vale. E é a prova mais forte e cabal de que Deus está no vale e que Ele não nos deixa só. Lembra de Jonas? Onde foi que Jonas estava? Ali que é o verdadeiro vale, nas entranhas de um grande peixe. Deus estava com ele. Querem ver um outro vale? Daniel lá na cova dos leões. Daniel lá na fornalha. Deus estava com ele. Porque às vezes a gente fica naquela ideia de que Deus é fiel. Prosperei. Deus está comigo. Deus é fiel. Não, Ele é fiel, Ele está com a gente sim. Mas tanto Ele está com a gente lá no tempo bom, mas quando por uma questão ou por uma coisa, quando a gente desce ao vale, Ele também está conosco. Ele não nos abandona. Você não tem dado muitas vezes ouvido à voz de Deus. Muitas vezes, nós estamos no monte. Nós não damos muita ênfase à voz de Deus. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos. Aí olha assim para os nossos irmãos, os nossos colegas, né? Diz, viu? Meu trabalho, cheguei, ó,
meu suor, meu entendimento, meus conhecimentos, me trouxe a esta posição. Aí ele esquece que Deus está ouvindo tudo isso. Ele esquece que Deus está ouvindo tudo isso. E que Deus, de repente, pode dar seu empurrão. Vai para o vale para você aprender. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso eu, né? O nós mesmos. Muitas vezes também é o momento que nós passamos a desconhecer os outros. E muitas vezes até menosprezamos os outros com o nosso orgulho. Às vezes Deus nos abençoa, não é simplesmente para a gente ser abençoado. Deus bênção para que a gente seja o canal de bênção para outros. E muitas vezes a igreja, o crente não entende isso. Deus me abençoou, Deus me deu um trabalho, Deus me deu um salário maravilhoso. Foi ontem, eu estava ouvindo, assistindo, não sou muito ficado frente à televisão, mas eu passando lá pela frente da televisão, eu vi alguém falando de um cidadão que fez como esse programa que tem do sábado à tarde, Huck, né? Luciano Huck, aquele negócio da casa, né? E então o rapaz, a esposa dele pediu, já que ele tinha prosperado, um empresário de respeito num desses interiores aí, aqui na Bahia. Aí ele disse, vamos ajudar as pessoas pobres, as pessoas que sonharam ou que sonham em ter uma casa própria, mas vivem uma miséria. Então vamos abençoar essas pessoas. Não disseram lá se eles são evangélicos, o que é. Um bom propósito de ajudar as pessoas carentes a ter a sua casa própria. Muitas vezes, irmãos, Deus abençoa a sua igreja, Deus abençoa o seu povo, para que o seu povo seja bênção, para que a igreja seja bênção no local onde ela está inserida. As pessoas que passam por aí precisam tomar conhecimento que a igreja presbiteriana aqui de São Cristóvão é uma bênção para a comunidade. E para isso a igreja precisa aparecer, a igreja precisa fazer atividades que diga para a comunidade que é bênção de Deus. E quanto custa? Não custa nada, porque Deus já tem nos abençoado. Não sei de que maneira a igreja pode fazer uma atividade que o povo do bairro veja a ação de Deus por intermédio da igreja. Que o povo lá da rua onde você mora veja a ação de Deus por intermédio de você. Como você se doou, como você resolveu o problema, ajudou alguém na sua caminhada difícil. E quanto custa? Não, é bênção de Deus. Toda honra, toda glória para o Senhor. E como isso pode acontecer? Vamos dar uma caminhada lá nas bem-aventuranças. Jesus Cristo chamou os discípulos e começou um trabalho formando o caráter cristão. Esse caráter cristão é que vai fazer a diferença no local onde tiver a igreja, onde tiver um crente. Ali tem que ser um local diferente, porque tem alguém diferente. E esse alguém diferente é eu, é você, é você, é você, é você. Somos nós. No local onde nós nos encontrarmos, certamente aquele lugar deve ser um local diferente. Tem aquele grupinho que vai contar aquelas piadas, mas não vai ter o meu sorriso, não vai ter o meu aplauso. Esse meu, estou me referindo a mim, mas a você, a nós cristãos. Nós não podemos aplaudir coisas erradas. Não podemos sorrir com quem está rindo de miséria, ou que muitas vezes um sorriso está conduzindo alguém à miséria. E nós não podemos compactuar com a miséria dos outros. Temos que fazer a diferença. Mas, para quem anda no vale, olha para o caráter cristão que Deus já constituiu em você. Vai para o vale, Deus está contigo. Não está no vale, está numa situação de conforto, Deus também está contigo. Mas olhe, e abençoe alguém. Nessa situação, nessa circunstância. Muitas vezes no vale nós não temos a condição de abençoar ninguém. Porque a nossa luta é para sair daquela situação. Mas quando nós estamos na situação de conforto, nós podemos sim abençoar.
Se você andou pelo vale, ou acha que um dia, ou está no vale, lembre-se, quando você sair do vale, Deus tem algo especial para a sua vida, que é o caráter cristão, que você entenda que você foi retirado do vale para você ser bênção. Lembra o que aconteceu com Abrão? Sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não simplesmente sai para uma terra que o Senhor ia te mostrar, mas o Senhor ia mostrar a ele uma terra onde ele se tornaria uma bênção. E ele foi uma bênção. E nós precisamos, irmãos, absorver o que é ser uma bênção. Mas em segundo lugar, para quem vai ao vale, ou para quem passou no vale, ou quem ainda, ou alguém que possa entrar no vale. O vale não é um lugar de morada, mas é o local onde nós vamos decidir. Olhe bem para mim aqui, tá? Todos olhando para mim. É no vale que a gente decide ficar ou sair do vale. Lugar de decisão é no vale. Ninguém decide lá numa situação de conforto escolher descer. Normalmente nós estamos lá, nós escolhemos e lutamos para nos manter lá naquela situação de conforto. Ninguém escolhe descer. A gente desce daquela situação por alguma circunstância. Mas quando nós descemos ao vale, logo nós começamos a projetar como sair do vale. Deus está com você. Deus está conosco. E Ele quer nos ajudar a sair do vale. Mas precisamos de decidir. Primeiro, entrei no vale. Porque muitas vezes a pessoa está no vale, mas não está se percebendo. Você já viu aquele pecadinho que a gente bota uma plumazinha, que a gente tem um cuidadozinho? Não, não mexe nisso aí não. Não mexe nisso aí não. Deixa que isso aí eu resolvo, eu e Deus. Não sei se o pastor Jorge já viveu ou tem uma situação aqui na igreja onde alguém, não pastor, não mexe com isso aí não. Isso aí é uma coisa, foro íntimo. Eu resolvo, eu e Deus. Deus está usando o irmão para ajudar a sair do vale. Mas a pessoa não aceita que está no vale. Ela vai permanecer no vale muito tempo. E é um perigo quando o crente, ele permanece no vale. Porque pode ser surpreendido com a morte. E se está no vale, não consertou, não decidiu, se morrer no vale, vai para o inferno. Vai para o inferno. Você pode até morrer saindo do vale, mas Deus está vendo que a sua caminhada é de saída do vale. Você já resolveu todos os seus problemas lá no vale. Você decidiu sair do vale. Você decidiu priorizar o reino de Deus lá no vale. Você fez tudo isso. Então agora está na hora de você se levantar, se reerguer e ir para uma nova vida. Levanta-te e volta ao primeiro amor. É assim que o Senhor mostrou a João as 7 igrejas, né, ao anjo da igreja. Sempre ele diz assim, volta ao primeiro amor. Veja onde foi que você caiu. Conserta lá, é lá que você vai ter que se levantar. Vocês já observaram também a parábola do filho pródigo? Um daqueles filhos estava numa situação de conforto. Ele escolheu descer ao vale. Ele achava que ele ia ficar muito tempo. Mas quando ele percebeu que estava no vale, ele disse o quê? Levantar-me-ei. Isso é decisão. Levantar-me-ei e voltarei para meu pai. Voltar para o meu pai. Decisão onde reconhecemos que é junto ao pai, que é o nosso lugar, nossa situação de conforto, é junto do pai. É compartilhando, é congregando, é priorizando o reino de Deus, que ele vai nos ajudar a vivermos esta nova caminhada. E o tempo de tomar a decisão
para quem está no vale, não é amanhã, não é daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, mas é hoje, é agora. Porque o Senhor diz assim: vinde como estás. Você tem alguma coisa a consertar, você tem que primeiro sentir que tem alguma coisa a consertar com o Senhor. E é nesse momento que você percebe que Ele diz assim: ó, abre o seu coração e tome uma decisão, tome uma posição. E vem para mim, que Ele está com os braços abertos, esperando por mim, esperando por você. Mas Ele não vai arrancar ninguém lá do vale. Somos nós que temos que reconhecer que estamos com a nossa vida lá no vale. Esta vida pode ser uma prática de pecado, pode ser alguma situação de relacionamento que muitas das vezes a gente se afasta da pessoa. Aquilo ali também é um vale, porque se houver uma partida, como que nós vamos orar? Pai nosso que está nos céus. Como é que vamos orar o Pai nosso? E vamos chegar lá diante do Senhor e o Senhor diz assim: mas você não perdoou. Como é que você quer que eu te perdoe? É uma questão, irmãos, que nós precisamos resolver. Não é amanhã não, já é agora. Tomarmos uma decisão, porque o vale, ele está estampado para cada um de nós. Às vezes o meu vale não é o seu, mas todos nós temos um vale pela nossa frente, ou à nossa frente. E precisamos estar preparados para caminhar no vale. Eu vou andar no vale, mas sabendo que a minha estadia no vale vai ser pequena, porque o Senhor está comigo. E eu vou decidir estar com o Senhor. É Ele que vai me arrancar, é Ele que vai me tirar do vale, para que eu volte para aquela mesma situação de conforto. E eu quero concluir, o terceiro lugar. É no vale que a graça de Deus é abundante. É no vale que a graça de Deus é derramada. É no vale que você vai ver aquele bichinho de Jacó, que nada merece, que nada pode. Ele está sujeito a qualquer coisa de derrota. Mas é lá naquele local, lá naquele vale, lá naquele lugar tão frio, tão insignificante, que ele vai receber aquela graça. A graça que vai trabalhar, a graça que vai ser derramada para nos reconstruir e nos redirecionar para aquela mesma situação de conforto, como nós já falamos. E a situação de conforto é junto do Pai Celeste. Lembram da parábola do filho pródigo? Levantar-me-ei e voltarei para meu pai. Tomou a decisão. Foi lá que a graça foi abundante, nada ele merecia. Olha o que é que ele disse para o pai: pai, não sou digno de ser chamado. Trate-me como um dos seus servos. E ele sendo tratado como um dos servos, ele estaria muito bem. Ele estaria muito gratificado diante do Senhor. Mas o Senhor disse para ele assim: não é assim não, filho. O que eu tenho para você, olha, é um anel, né? O que eu tenho para você é uma sandália. O que eu tenho para você é uma roupa nova. O que eu tenho para você é um banho completo, uma nova vida. E sem esta nova vida, nem eu e nem você, nem ninguém pode se apresentar diante de Deus. Porque ele diz assim: sede santo, apóstolo Paulo dizendo, sede santo como santo é o vosso Pai Celestial. Esta santidade é que vai nos fazer chegar à presença de Deus, porque Ele é santo. E nós só vamos contemplar o Senhor se nós formos verdadeiramente santos. Priorize o reino de Deus, para que todas essas coisas sejam concedidas a cada um de nós. É através da graça que o Senhor usa de bondade e de misericórdia. Ele usou de bondade e de misericórdia para mim, para a minha vida. Eu tenho uma coisa que eu não tenho inveja de ninguém, sabe? Eu sou nascido e criado no Evangelho, aleluia. Tem gente que diz assim: foi lá no vale que eu recebi a graça, eu fui visitado pela graça salvadora. Mas eu já fui num estado num estado de conforto, porque eu já fui gerado como santo, nasci como santo, vivi como santo,
tive os meus momentos de descer ao vale, mas não passei muito tempo no vale, o Senhor logo me levantou, e aqui nós estamos servindo ao Senhor, já no braço dos pais. Tem muitos que precisou descer no vale, pagou um preço terrível, derramou lágrimas, ficou com cicatrizes terríveis por conta do período que passou lá no vale. Mas glória a Deus que ele foi alcançado lá no vale pela graça. E é essa graça que é derramada sobre cada um de nós, foi derramada sobre nós, que Deus usou de bondade e de misericórdia. Nós não merecíamos nada, mas ele nos deu. Isso é um presente. Graça é favor imerecido. E nós fomos alcançados por esse favor imerecido. Quando Jesus Cristo morreu na cruz para nos redimir, para nos reconduzir ao Pai. Olha a graça. Olha o vale sendo apresentado e nós sermos conduzidos pelo Senhor, saindo do vale, e o Senhor vai estar nos entregando aos braços do Pai, na presença do Pai Celeste. E eu quero concluir, irmãos, aqui dizendo assim: o retorno, quando nós saímos do vale, o retorno é para a situação de conforto. E como já dissemos, a situação de conforto é junto ao Pai. Sai desse vale. Sai desse vale. Entenda que você buscou descer no vale, ou alguém te empurrou ao vale, ou o Senhor te deixou ir ao vale, porque Ele quer ter com você uma intimidade mais profunda. Às vezes, irmãos, nós estamos servindo ao Senhor, mas não temos uma comunhão íntima com o Senhor. Vocês querem ver a prova do que é uma comunhão íntima com o Senhor? Lembre-se aquele episódio quando Pedro e João iam para o templo, para a oração, e quando alguém pediu uma esmola, alguém pediu uma ajuda, alguém estendeu a mão para ele, ele disse o quê? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. E o que é que ele deu? A intimidade que ele tinha com o Senhor, ele disse: levanta e anda. Você tem intimidade com o Senhor. E quando nós somos reconduzidos, o nosso retorno para o Senhor é para vivermos, meus queridos irmãos, essa situação de conforto. E essa situação de conforto é ter essa intimidade com Deus, de falar com Deus e Deus falar contigo. Eu creio que Deus falou com Pedro, diz assim: manda ele levantar, Pedro. E Pedro não titubeou. Ele disse: levanta em nome de Jesus. Eu não tenho poder para isso, mas no nome de Jesus, o nome de Jesus há poder. E, portanto, levanta e anda. E sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele não levantou, não. Ele deu foi um pulo. Pensou que ia falar outra coisa? Não, ele deu foi um salto e glorificou o nome do Senhor. Queridos irmãos, se você está no vale, se você entrou no vale, sai desse vale. Procura ver o que é que levou você ao vale. E faz uma decisão, toma uma decisão lá no vale, lá naquela situação onde você está vivendo. Seja agora, o vale é uma questão lá com o juiz, é uma questão judicial, é uma questão lá no emprego, é uma questão de saúde. Não quero saber, não interessa. Faça um acerto com o Senhor, diga, o que é que levou a essa situação? Senhor, eu faço um concerto com o Senhor, de que o Senhor me ajude a sair desse vale, para que eu seja reconduzido a uma situação de conforto. Se for a questão lá, questão de judicial, que o Senhor conceda a aprovação do juiz ao teu favor. Se a questão é lá no trabalho, no emprego, no estudo, da faculdade, a sua situação está difícil, mas coloca a sua situação diante do Senhor, que Ele vai estar também reconduzindo a você a uma situação de conforto, nas suas notas, na sua maneira de lidar com o chefe, com os seus subordinados no seu serviço, onde quer que você esteja. Mas se a questão é de busca de intimidade com o Senhor, faz isso ainda hoje, para que você possa desfrutar desta bênção de ser um servo que vive e que tem uma intimidade muito profunda com o Senhor, a ponto de o Senhor dizer assim, vai e faz, e você compreender
a voz de Deus. Muito cuidado com as vozes que tem por aí, viu, gente? Muito cuidado. Mas se você tiver intimidade mesmo com o Senhor, você vai entender que é o Senhor dizendo assim: não, Dias, não faz assim. Não, Dias, não fala esta palavra lá em São Cristóvão. Mas se eu vim aqui e falei esta palavra, é porque na minha intimidade, Deus disse: vai, Dias, e fala aquele povo lá em São Cristóvão tudo o que eu coloquei no seu coração. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha falado profundamente ao seu coração. Baixe suas frontes. Meu Deus, meu Pai, a nossa palavra é de gratidão, em reconhecimento, ó Deus, ao teu poder. Gratidão porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Gratidão porque o Senhor criou, nos formou também. E apesar, ó Deus, de nós herdarmos uma natureza pecaminosa, mas o Senhor nos concedeu Jesus Cristo para nos tirar deste vale, desta natureza de miséria, de pecado e miséria, para vivermos, ó Deus, a natureza de Cristo. Louvado seja o teu santo nome. A nossa gratidão, ó Deus, porque nós não fizemos nada. O Senhor fez tudo por nós. E muitas vezes, ó Deus, nós estamos com os braços cruzados. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos acomodados no lugar onde nós estamos, porque a situação é de conforto. E é muito bom, ó Deus, estarmos na situação de conforto e lutarmos para não sair da situação de conforto. E muitas vezes, ó Deus, muitas almas carentes, muitas almas, ó Deus, no vale, precisando de alguém que vá ajudar a cada uma delas a sair daquele lugar para ter um retorno para uma situação de conforto, para ter comunhão com o Senhor. Ó Deus, nesta hora nós te agradecemos, ó Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor tem falado, ó Deus, através da tua palavra ao meu coração. E neste momento eu creio que o Senhor falou também ao cada coração aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, ela mesmo nos diz que ela não volta vazia. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, já está trabalhando, ó Deus, em cada coração, em cada um que já esteja sentindo, ó Deus, o sentimento de perda, o sentimento, ó Deus, de uma caída, mas já está tomando uma decisão de buscar no Senhor fortalecimento para voltar a uma situação, ó Deus, de vitória, porque o Senhor tem concedido, ó Deus, ao teu povo, à tua igreja, uma situação de vitória. Portanto, ó Deus, nós precisamos estar junto do Senhor para termos, ó Deus, esta sensação de que somos vitoriosos por Cristo Jesus. Estende, ó Deus, a tua mão sobre a tua igreja. Estende, ó Deus, a tua mão sobre cada um de nós e nos abençoa, Deus. Nos faz, ó Deus, entender o que é o vale, para que não queiramos, ó Deus, permanecer muito tempo nessa situação de estarmos no vale, mas que possamos tirar lições para o nosso dia a cada dia e vivemos uma nova vida por Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Antes de retornar a palavra, a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, porque foi mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de abrir a palavra. Nós não temos essa habilidade toda para pregar, mas pela misericórdia, o Senhor tem nos usado para ministrar, para falar o recado dele aos corações. O nosso muito obrigado à direção do trabalho masculino, que nos convidou, e aqui nós estamos atendendo ao convite, e agradecer também ao pastor Jorge pela confiança em conceder o púlpito para nós, né? Mas ele mesmo disse que ele já conhece a peça, né? De longas caminhadas. Então ele sabe que nós temos buscado de Deus uma unção nova, para que o povo de Deus seja edificado. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. E o irmão Dias está sempre à disposição naquilo que for possível. Temos limitações, temos as nossas dificuldades, mas Deus é conosco. Que Deus abençoe. Louvado seja o santo nome do Senhor.